Brasil é um país diverso onde diferentes religiões coexistem lado a lado. Mas ainda muita intolerância e preconceito que precisam ser discutidos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o racismo religioso, que afeta milhares de brasileiros. Antes de começar, vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. A Carta Magna diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Diz também que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo Ana Rita da Costa Pinto, que é advogada de direito das minorias e integrante da Associação Nacional da Advocacia Negra, e também Andréa Guimarães, que é advogada e professora de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Andréa, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que é considerado racismo religioso. Então, o racismo religioso, ele vem de uma pauta de marcação temporal de interseccionalidade em relação à intolerância religiosa e à questão racial. Entende-se que a intolerância religiosa, para alguns grupos, não é suficiente para ser compreendido, né? Porque envolve a questão racial, envolve a questão de marginalização étnica. Então, a partir disso, foi construído esse conceito para dar conta desse fenômeno em relação a religiões específicas. E de que forma que ele se manifesta na sociedade? Ele se manifesta a partir dessas religiosidades, né, que tem essa história, esse conceito estigmatizado em relação à questão racial, principalmente as religiões que têm matriz africana, que envolvem a questão negra. Doutora Ana Rita, a evolução legislativa sobre o racismo religioso, ela reflete um movimento gradual que começou na Constituição de 1988 e veio até 2023 com a Lei da Injúria Racial. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho essa evolução. A gente teve esse marco muito importante, que adveio, né, por conta do desejo dos nossos constituintes em estabelecer o racismo como um crime inafiançável e imprescritível e garantir a todos, né, todos os cidadãos, brasileiros natos ou não, e os estrangeiros residentes no país, o direito à liberdade de crença e à liberdade religiosa. E na própria Constituição, tamanha a relevância da temática, a gente tem inclusive a questão envolvendo a imunidade de impostos para que as pessoas tenham a garantia de que essa liberdade religiosa possa ser de fato completamente exercida, né? Então, a imunidade de impostos para templos de cultos religiosos, ela vem também com esse objetivo. E aí, logo após, poucos meses depois da promulgação da Constituição, a gente tem o advento da Lei 7.716, que é a lei do racismo, uma lei que combate o preconceito em relação à raça e etnia. E essa lei, num primeiro momento, ela veio com uma redação mais restritiva, né? Ela praticamente ela combatia o preconceito relacionado à raça e etnia, mas não avançava muito em questões que, na nossa atualidade, como o racismo religioso, já incomodam bastante, já incomodavam naquela época e que são tão importantes quanto, né? Temos também o Estatuto da Igualdade Racial, que já veio anos mais à frente, lá em 2010, e também tem essa preocupação voltada para o combate, de fato, ao racismo. E, mais recentemente, com o advento da Lei 14.532, agora em 2023, nós tivemos uma equiparação da injúria racial ao racismo. Essa lei ela alterou a lei do racismo, a lei de 1989, e além de ter equiparado a injúria racial ao racismo, ela também previu punições para a prática do racismo religioso. E apesar, doutora Andréa, de ter todo esse marco legislativo, de ter toda essa evolução, a gente sabe que o preconceito, a intolerância, eles ainda são muito grandes. Quais são as religiões, as matrizes religiosas que mais sofrem com essa intolerância? Em relação à intolerância, né, e o racismo religioso, a gente tem que fazer uma marcação em relação à subnotificação dos casos, né? A gente ainda tem isso como
um problema público, mas o que a gente vê, né, em relação aos dados que a gente tem de informação dos casos que tem de denúncia, as religiões de origem de matriz africana são as mais afetadas em relação a esse histórico. Como a doutora mencionou, a gente tem um histórico colonial, um histórico que pesado, que acaba reverberando até os dias atuais em relação a essas práticas religiosas. Então, hoje, os índices de marcação mesmo são as religiões de matriz africana, como eu mencionei, as religiões de candomblé, as religiões de umbanda, que têm essa origem negra, né? Essa relação histórica com a colonização brasileira. E muitas vezes não é só a intolerância e o preconceito, existem casos também de ataques físicos, né, a templos e instituições. Sim, a gente tem, né, muitos casos, né, de violência física contra os adeptos das religiões, né, de matriz africana. Inclusive, o dia 21 de janeiro, né, que foi marcação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele surgiu exatamente para coibir uma prática, né, de uma mãe de santo que morreu por causa da intolerância religiosa sofrida, né, que teve seu nome divulgado e acabou tendo repercussões negativas na sua identidade, porque ela foi tida como charlatã, e aí isso reverberou na sua saúde física, que é a mãe Gilda de Ogum, que morreu por causa dessa causa, e a partir dessa marcação a gente tem o dia 21 de janeiro como um dia de combate nacional da intolerância religiosa no Brasil. Bom, e eu convido vocês a assistirem agora um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio TV Justiça, sobre a Lei 14.532, sancionada em 2023. A nova lei também inovou ao criar o racismo religioso, com pena de reclusão e multa a quem atrapalhar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Esta é uma resposta às invasões de templos religiosos, principalmente de matriz africana. Estamos no núcleo rural Córrego do Tamanduá, no Paranoá, cidade satélite de Brasília. Viemos encontrar a Adna, conhecida como Mãe Baiana de Oiá, para falar sobre racismo religioso. Ela tem 60 anos e há 35 é candomblessista. Já passei muito preconceito de sair na rua, né, de estar na rodoviária para pegar o ônibus, a pessoa fazer isso. Né? O que foi? Algum problema? Tá rindo de quê? Ou tá mesmo com a minha indumentária? Porque eu posso ir para onde eu quiser, do jeito que eu estou aqui. Nós não tínhamos leis que nos amparassem nesse momento de racismo, de ódio, de tudo. Além da gente sofrer problemas seríssimos pela religião, a gente ainda sofre dobrado por causa da cor. Então, o nosso sofrimento é dobrado. E quando o assunto é a importância na mudança da lei, todos têm a mesma opinião. Só dessa lei já existir, a gente já se sente mais fortalecida. Porque eu já sei, se eu sofrer um racismo aqui agora, eu já sei para onde eu vou. Essa infração, esse equívoco, esse erro da sociedade estava solto. Agora a lei enquadrou essa situação. E, portanto, temos agora a proteção da lei para a perseguição às religiões afro de matriz africana. Doutora Ana Rita, essa lei ela é um reflexo do reconhecimento da intolerância religiosa como violação dos direitos humanos, feito pelo STF em 2019? Com certeza. Essa lei, além de ter sido reflexo dessa decisão recente do STF, condenando, né, essa prática da intolerância religiosa como definitivamente uma violação, inegavelmente uma violação aos direitos humanos, ela também ela trouxe aí pode-se dizer, uma novidade que até então a gente já vinha, o movimento negro como um todo já vinha pedindo, né, tentando por todos os meios, né, a intervenção do legislativo nesse sentido, a fim de que se combatesse tanto o racismo religioso quanto também o racismo recreativo, que é muito comum em shows de humor, por exemplo, né? Em que pessoas, em razão da sua raça, da sua etnia, e no caso do racismo, em razão também da própria religião, se a gente for falar do racismo religioso aqui, elas são colocadas em uma situação de constrangimento, né? Sempre depreciadas em relação à sua imagem ou tratadas de maneira vulgar ou constrangedora. E qual a importância de uma lei como essa, doutora Andréia?
Essa lei, ela traz uma marcação de valorização, né, e de compreensão que a injúria racial também, apesar de afetar o indivíduo, ela atinge toda uma coletividade. Então, a questão da injúria racial muitas vezes o racismo era desqualificado, né, para injúria racial, e as pessoas não eram criminalizadas ou tinham uma punição a menos, né, por causa das suas condutas, entendendo que era só um indivíduo que tinha sofrido aquele crime. Então, a partir dessa lei, reconhece que a injúria racial ela afeta todo um coletivo. Todas as pessoas negras são afetadas quando uma pessoa é violada na sua honra, na sua essência, tem a descaracterização, né, a estigmação dessa pessoa em relação à sua forma de ser, de estar no mundo. Bom, e sobre isso, nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Racismo religioso é crime? Doutora Ana Rita. Racismo religioso é crime, previsto na Lei 7.716 de 1989, que foi alterada recentemente com o advento da Lei 14.532 de 2023. Foi essa lei que inseriu lá no artigo 20 um parágrafo específico tratando detalhadamente sobre o que é o racismo religioso. E qual a pena prevista para quem comete esse tipo de crime? A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão e tem também a previsão de multa. E essa pena ela também pode ter uma causa de aumento caso ela seja praticada por funcionários públicos no exercício de sua função. E qual a diferença, doutora André, entre racismo religioso e intolerância religiosa? Que nós estamos falando dos dois termos aqui, né? Sempre tem, às vezes, essa confusão, né? Mas a intolerância religiosa é quando a pessoa ela de alguma forma, ela é prejudicada, ela é obstada a exercer a sua religiosidade. E o racismo religioso tem essa marcação que, além da religião, a gente tem que considerar o aspecto racial, o aspecto histórico, o aspecto étnico que envolve aquela comunidade. Então, assim, o que a gente observou ao longo desses tempos, que a doutora até falou, né, desse decorrer desde 1988, a intolerância religiosa para certos grupos não são suficientes. Então, a gente faz essa interseccionalidade que a gente chama, que é trazer outros conjuntos para poder compreender um fenômeno. Então, o fenômeno racial, ele atinge. Então, o racismo religioso é a intolerância religiosa praticada por motivos religiosos, mas também raciais. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai a um intervalo e volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre racismo religioso. E eu continuo aqui conversando com Andréia Guimarães, que é advogada e professora de Direitos Humanos, e com Ana Rita da Costa Pinto, que é advogada de Direito das Minorias e integrante da Associação Nacional do Movimento da Advocacia Negra. Doutora Andréia, vamos começar esse bloco então falando dos principais desafios que as religiões de matriz africana enfrentam no Brasil. Bom, a gente pode pontuar, por exemplo, o acesso a políticas públicas, né? Porque, por exemplo, essas religiões são religiões minoritárias no sentido de representatividade, então elas não conseguem acessar as políticas públicas e ter acesso a direitos e a usufruir, por exemplo, dessa imunidade tributária que a doutora mencionou. Porque essas pessoas, normalmente são pessoas que vivem em marginalização econômica, não conseguem acessar e serem consideradas como templos religiosos. Então, muitas dessas comunidades não acessam direitos, por exemplo, a imunidade tributária, elas continuam pagando. As pessoas não conseguem exercer, por exemplo, os atabaques, que são os instrumentos musicais que eles utilizam nos cultos. Existem barreiras sonoras, pessoas que não compreendem a dinâmica do culto e acabam fechando esses espaços sagrados por entenderem que estão fazendo poluição sonora, só que na verdade é um exercício digno de exercício de direito à liberdade religiosa. Essas pessoas às vezes não podem usar as suas roupas e as suas indumentárias nos espaços públicos, como por exemplo um caso que ficou bem emblemático, que é o caso da menina de 10 anos que foi apedrejada junto com a avó, andando pela rua porque estava com as vestes de culto das religiões afro-brasileiras. Então essas distinções de como as pessoas se comportam, tanto no espaço público e na vivência do seu dia a dia, acabam reverberando na forma dessas pessoas vivenciarem a sua religiosidade. E o que pode ser feito, doutora Ana Rita, para poder mudar esse histórico? Flávia, algumas estratégias são muito importantes. Acho que, primeiramente, quando a gente fala de lei
e quando a gente fala de lei que interfere de alguma forma na questão penal, isso é sempre muito bem-vindo, mas não é suficiente, né? A gente está falando aí de uma característica punitiva para a prática do racismo religioso. Mas isso não é suficiente porque, se assim o fosse, nós já não teríamos esse tipo de situação, né? Bastava a existência da lei. Então, obviamente, ela surge exatamente quando os mecanismos morais e éticos não são suficientes para coibir esse tipo de prática. Mas, de fato, a gente precisa que haja incursões no campo da educação, principalmente nos primeiros anos da educação, para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham acesso à informação sobre racismo, letramento racial, tenham acesso às informações sobre as diferentes religiões existentes e não somente as religiões predominantes no país. Isso é importante que se foque bastante quando se pratica ou se informa a respeito do ensino religioso, né? É importante que haja também atuação do poder público na condução e na formação dos seus agentes públicos, seus servidores, funcionários, enfim, todos os envolvidos nessa rede institucional, porque, de fato, existe muita desinformação e não é somente por parte da sociedade, a gente também tem desinformação, às vezes, e infelizmente também por parte dos agentes que estão do outro lado ali, no poder público. E isso é muito comum, exatamente até por conta do exemplo que foi mencionado aqui pela doutora Andréia. A gente às vezes vê casos de racismo religioso que são, no momento do registro da ocorrência em delegacia, são desqualificados e tratados, como, por exemplo, como dano ao patrimônio, como injúria, enfim, algum ato de vandalismo. Então, isso é importante que se fale para que a gente possa trazer o assunto para reflexão na sociedade como um todo, né? A gente não pode tratar só de punição, a gente também tem que tratar de formação e a gente tem que tratar de orientação, educação e também temos que falar das políticas públicas. Nós vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos conferir. Como o racismo religioso afeta a vida das vítimas desse crime? Doutora Andréia. Como eu mencionei, o racismo religioso afeta vários âmbitos, né, dos adeptos das religiões de matriz africana. O próprio direito de locomoção dessas pessoas, né, por elas estarem vestidas com as suas vestes sagradas, as indumentárias do culto, elas acabam sendo impedidas de acessar ou estar em alguns espaços. Os espaços públicos, às vezes, não deixam com que elas adentrem porque estão com uma roupa, ou, por exemplo, o ojá, que é uma indumentária que as religiões de matriz africana utilizam, que são os torsos, que cobrem a cabeça. Muitas delas são proibidas de utilizarem esse material, de utilizarem esse símbolo religioso nos aeroportos, são pedidas para tirar. Então, assim, às vezes de uma forma violenta ou às vezes sem justificativa. Essas pessoas, elas têm problemas em relação aos espaços de culto. Nem sempre elas podem ter as mesmas prerrogativas que as outras religiosidades. Então, elas acabam indo para as marginalizações ou para as periferias para poder experimentar e para poder vivenciar suas práticas religiosas. As religiões que estão, por exemplo, nos centros urbanos, ou tem restrição de horário, ou tem restrição de ir e vir, assim, dependendo do local. Então, a gente tem vários exemplos que são restritivos em relação a esses cultos, em relação a essas práticas. Por exemplo, a própria questão do abate religioso, que foi uma questão discutida no Supremo, que a gente mencionou aqui hoje, ela é um grande exemplo, né? Essas religiões utilizam, né, a questão do abate, do corte animal, por uma prática religiosa, sagrada, respeitosa e também para o consumo da comunidade, mas mesmo assim incomoda, porque é uma prática que não é compreendida por essa sociedade e é vista com uma forma negativa, apesar de outras expressões religiosas utilizarem também do abate religioso. Então, há distinções nas formas, né, de respeitar, na forma de deixar com que aquelas práticas se utilizem dos seus instrumentais sagrados, porque não compreendem ou não querem compreender a sua forma de vivenciar a sua religiosidade. E a gente falou bastante aqui da legislação, da punição. O que diz a nossa jurisprudência quando esses casos chegam ao judiciário? O que tem sido aplicado, doutora Ana Rita? Flávia, antes de chegar ao judiciário, a gente já tem aí, infelizmente, uma dificuldade, né? Primeiro, também, por conta dessa questão, a gente tem uma subnotificação desses casos.
exatamente porque existe aí uma expectativa de que não vai haver punição. Infelizmente, há essa ideia de que não vai adiantar, o que vai adiantar eu registrar a ocorrência, vai ficar impune, não vão encontrar. Isso já é um primeiro obstáculo, né? E aí, quando o assunto chega em nível de delegacia, às vezes acontece, como eu mencionei, essa desqualificação daquele crime, né? Ao invés de ser considerado como racismo religioso, ele é tratado ali como um ato de dano ao patrimônio, ou um ato de vandalismo, ou um ato de injúria simples, como a gente tem ali no nosso Código Penal. E aí, quando muito, às vezes, dependendo da situação, com muita insistência da vítima, ou se essa vítima estiver ali acompanhada por uma advogada ou um advogado, ou um defensor ou defensora pública, ela tem ali a garantia de que aquele assunto vai ser encaminhado ao judiciário com essa classificação enquanto racismo religioso. E aí, como a gente tem aí essa lei muito recente, a gente não tem muitos casos de condenação com amparo nessa nova lei específico dessa lei. Obviamente, a gente tem, antes do advento da lei, a gente tem casos de condenação por injúria racial, por exemplo, mas no caso do racismo religioso, essas decisões ainda estão por aparecer. A senhora falou aqui da questão da subnotificação. Nós temos uma pergunta que tem a ver com esse tema. Vamos conferir. Qual a importância de denunciar casos de racismo religioso, mesmo que sejam considerados pequenos ou isolados? Doutora Ana Rita, denunciar é sempre importante, não é? Muitíssimo importante. Sem a denúncia, a gente não consegue, o poder público em geral não consegue atuar, porque ele simplesmente não tem como adivinhar onde esses casos estão sendo registrados. Então, o registro é fundamental para que se permita a busca por esse criminoso, né? É fundamental para que se haja registros estatísticos, e aí, quando a gente fala de registros estatísticos, eles têm uma relevância enorme por conta da sua função enquanto norteador da elaboração de políticas públicas efetivas para esse público. Então, se a gente tem dados de que naquela comunidade, ou naquele estado, ou naquele contexto específico, a gente está tendo mais casos de racismo religioso, por exemplo, de injúria racial, intolerância religiosa, a gente tem como identificar, né? O poder público tem como identificar e tem como atuar de forma específica. E onde e como denunciar, doutora Andréia? Eu gostaria de fazer até uma observação em relação a essa fala da doutora. Por causa dessas denúncias, né, por exemplo, o Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional, quando a gente iniciou esse marcador da religiosidade, da intolerância religiosa dentro da marcação da Ouvidoria Nacional, a gente conseguiu ter dados. Apesar de ainda ser subnotificado, a gente começou a ter um desenvolvimento de uma política pública direcionada para esse tema e que a gente conseguiu começar a construir ações direcionadas, a pensar, inclusive, no conceito de racismo religioso. Porque essas denúncias, né, na Ouvidoria Nacional nos permitiram entender o fenômeno, entender quem são essas pessoas que sofrem com a intolerância religiosa e ver que era um marcador de raça, era um marcador de gênero, e a gente pensar em políticas públicas direcionadas para isso. Então, a gente tem os canais de denúncia, né, que são as ouvidorias dentro dos estados, né, a Ouvidoria Nacional aqui em âmbito federal, as ouvidorias dos estados nas secretarias de direitos humanos, nos âmbitos estaduais, também municipais, os próprios registros, né, de boletim de ocorrência, que hoje tem a figura, né, tem a questão da intolerância religiosa e caminhando para o racismo religioso dentro do próprio boletim de ocorrência. A gente também tem os canais de Defensoria Pública, né, e Ministério Público, que também são essa égide, né, do sistema de justiça que nos contribui para poder fazer essas denúncias. E como a doutora mencionou, a capacitação desses servidores públicos para receber e coletar é muito importante, porque senão acaba sendo desqualificado. Uma das nossas pautas é exatamente isso, porque muitos desses casos, desses crimes, eles são desqualificados para brigas de vizinho. Então, a gente não consegue mensurar o que realmente, de fato, acontece. E só lembrando, antes da gente encerrar, que os crimes de ódio cometidos na internet também devem ser denunciados e punidos, né?
Sim, com certeza. A gente tem tido vários casos, né? E a lei, né, do Marco Civil da Internet, ela contribuiu também para que a gente possa ter essas denúncias. E a gente acaba tendo a internet como um lugar muito complicado para a gente receber. Então, a gente tem esse direcionamento, principalmente no Ministério Público e defensorias públicas, que têm contribuído para receber essas denúncias via esses sistemas. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui, doutora André, doutora Ana Rita, para falar desse tema tão importante. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!